A paz de Deus, queridos irmãos. Sou a irmã Miriam, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero contar umas obras para os irmãos, para ser postado no canal Comunhão com Deus. A paz de Deus, queridos irmãos. Quero contar uma obra para os irmãos que aconteceu comigo há uns anos atrás. Sou a irmã Miriam e o Senhor, Irmandade, quando Ele tem obras para fazer na nossa vida, ninguém impedirá, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Senhor, sou casada e na época, irmãos, da minha união com o esposo, o Senhor me deu um filho, homem, e depois o Senhor me deu uma filha, mulher. Irmãos, mas a minha vida, irmãos, era muito sofrida, a prova era grande. O Senhor preparou para mim o meu tão sonhado sonho que eu tinha de ter uma casinha, irmãos. E o Senhor me deu, mas era humilde, mas eu dava glória a Deus, por Deus ter preparado o meu cantinho, irmãos. Era 2 pecinhas de tábua, não tinha água encanada, mas eu estava feliz, irmão. Eu estava feliz porque o Senhor preparou para mim aquela minha casinha. Irmãos, mas a prova era grande, irmãos. Eu era muito humilde e eu não queria mais filhos, irmãos. Eu achava que o Senhor já tinha me dado um casal, já estava bom, que eu não queria mais. Irmãos, corri atrás para fazer uma cirurgia para conseguir impedir de ter mais filho. Mas não era isso que o Senhor queria, irmãos. E eu estava querendo impedir o querer de Deus. Irmãos, consegui essa cirurgia, rebeldia, sem buscar a direção de Deus, irmãos. Sem buscar a palavra de Deus. E ali, irmãos, já estava tudo preparado para mim fazer essa cirurgia. Na época, irmãos, era fácil conseguir a cirurgia de graça, gratuita. Irmãos, e ali, quando eu estava já preparada, irmãos, para fazer esta cirurgia, irmãos, o médico já falou para mim que eu viesse em jejum na parte da manhã, naquele dia, que já estava tudo preparado para fazer esta cirurgia. Irmãos, e eu já tinha um casal, né, tinha o filho e tinha a filha, e a minha filha, irmãos, já estava com 1 ano e 2 meses, porque na primeira vez eu estava grávida dela, né, e tinha conseguido uma cirurgia também, que eu queria operar dela, mas só que ela nasceu adiantado do prazo, irmãos. Aí quando ela estava com 1 ano e 2 meses, eu consegui outra cirurgia, na rebeldia, sem buscar a direção de Deus, irmãos, sem buscar a palavra. E ali, irmãos, já estava tudo preparado para mim fazer esta cirurgia sem barriga, eu ia fazer esta cirurgia pelo umbigo, mas com desobediência, irmãos. E ali, irmãos, falei para minha mãe, mãe, vem ficar, minha mãe, uma saudosa serva de Deus, que o Senhor levou, muito crente, glória a Deus, cheia da unção de Deus. Aí ela veio, irmãos, para pousar na minha casa, para ficar com essas 2 crianças, para mim poder fazer esta cirurgia. Mas, irmãos, o Senhor, irmãos, quando Ele tem uma obra para fazer na nossa vida, ninguém impedirá, irmãos. Ninguém. Irmãos, o Senhor tomou, Senhor, a boca da minha mãe, irmãos, pelo Espírito Santo. Quando ela entrou em casa, irmãos, ela começou a sentir cheiro de flor. Glória ao nome santo do Senhor. Ali o Senhor tomou a boca dela para falar, minha filha, você deixou cair perfume na tua casa? Estou sentindo um cheiro muito forte de flor.
Aí eu falei, ai, mãe do céu, eu conhecia a minha mãe, eu conhecia os dons que ela tinha, glória a Deus, aleluia. Ali, irmãos, falei, vamos orar, mamãe, vamos orar, glória a Deus. Ali nós fomos orar, irmãos, e o Senhor revestiu a boca da minha mãe, aleluia, Jesus. E ali falou, filha, hoje tu choras, mas amanhã tu pode chorar de alegria. Glória a Deus, aleluia. Ali, irmãos, naquele momento o Senhor deu uma visão para minha mãe. Glória a Deus. E nesta visão, irmãos, o Senhor tomou a boca da minha mãe e falou, filha, quem é você para impedir o querer de Deus? O Senhor tem mais frutos para te dar e você está querendo impedir o querer de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali naquele momento eu pude entender o querer de Deus, irmãos. Pedi perdão para o Senhor, fui orar, pedi perdão para o Senhor. E não fui fazer esta cirurgia, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, tempo passou mais um pouquinho e, irmãos, não sabia eu que eu estava já grávida. Fui congregar. E o Senhor mandou uma palavra, glória ao nome santo do Senhor, a palavra da Rebeca, irmãos, que muitos irmãos conhecem, que a Rebeca era estéril, não podia ter filhos, e no ventre dela mexia, né? Duas crianças lutavam dentro do ventre dela, glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmãos, aquela palavra veio naquele dia de Rebeca. Mas, irmãos, eu escutei esta palavra, mas jamais poderia imaginar que aquela palavra era para mim, irmãos. Não peguei aquela palavra para mim. Vim para casa e ali, irmãos, naquela noite o Senhor me deu um sonho, irmãos, uma revelação. Irmãos, eu sonhei que eu estava entrando dentro da igreja, uma irmã tocando o hino de silêncio, glória ao nome santo do Senhor. Aquela irmã tocou aquele hino lindo no órgão, e ali eu entrando, irmãos, fiquei parada, escutando aquela irmã tocar aquele hino, tão lindo, glória a Deus, aleluia. Aquela irmã parou de tocar aquele hino, me saudou, aleluia, Jesus. E ali ela falou, irmã, você lembra daquela palavra de ontem? Aquela palavra era todinha para você, irmã. A palavra da Rebeca. O Senhor, e a irmã não pegou aquela palavra para você. Você não estava na comunhão para pegar aquela palavra para você, mas aquela palavra era para você todinha, irmã. O Senhor vai te dar 2 crianças gêmeas, e o Senhor vai te dar condições, irmã. Glória, o nome santo do Senhor. Ali, irmã, eu falei, não, irmã, não é para mim esta palavra, não. E ali, irmãos, naquele sonho, aquela irmã falou, é para você sim, irmã. E sorriu. E ali, irmãos, eu acordei. Glória, o nome santo do Senhor. Irmãos, passado mais uns meses, glória a Deus, descobri que estava grávida, irmã. Aleluia, Jesus. Mas não imaginava, irmãos, que aquela palavra estava se cumprindo na minha vida. Chegou o tempo de a médica me pedir uma ultrassom, irmãos. Fui fazer esta ultrassom, glória ao nome santo do Senhor. Ali estava 2 crianças no meu ventre, aleluia, Jesus. Ali pude lembrar da palavra, lembrar da revelação que o Senhor me deu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, grande foi a minha alegria, irmãos, ao mesmo tempo preocupação. Mas o Senhor sabia que o Senhor jamais ia me desamparar. Irmãos, a prova era ardente, pois eu vivia, Deus me deu aquelas mais 2 crianças, preparou a minha cirurgia para não ter mais filho, mas a prova era grande, irmãos, porquanto naquela situação, irmãos, entrou o espírito de miséria dentro do meu lar, irmãos, e ali, irmãos, com muita dificuldade,
Glória ao nome santo do Senhor. O esposo sempre trabalhador, era pedreiro, irmãos. Mas, irmãos, a minha casinha, que era 2 pecinhas de tábua, com as telinhas bem fininhas, mas eu dava glória a Deus, porque Deus tinha preparado, que era minha, não pagava aluguel, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Ali um dia, irmãos, glória a Deus, aleluia. Um dia eu estava ali, irmãos, naquela provação tão grande, irmãos. Eu não tinha nada dentro de casa para dar para os filhos comer, irmãos. Até mesmo o leite, irmãos, era pouquinho que tinha, irmãos. Irmãos, a minha geladeira, não tenho vergonha de falar, era de porta assim amarrada com aquelas borrachas de câmara de ar, irmãos. Glória a Deus, aleluia, porque a porta estava quebrada, eu tinha ganhado aquela geladeirinha, não tinha nada, irmão. Só a água dentro daquela geladeira. Irmãos, as latinhas de mantimento, irmãos, só tinha um pouquinho de arroz e de feijão. Não tinha nada para dar para as crianças. Meu esposo estava sem emprego, irmãos, as portas tinham se fechado, glória a Deus, irmãos. E a prova estava muito ardente, irmãos, glória a Deus, aleluia. Ali, irmãos, aleluia, irmãos, o meu sonho era pequeno, irmãos. Quando a prova está muito ardente, irmãos, o sonho vai embora, tudo vai embora. Irmãos, até mesmo a nossa fé fica fraquinha, abala, e nós fica doente na alma, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Já não tinha mais esperança. Quando tinha um restinho de esperança, irmãos, eu pedia muito pouco, irmãos, para o Senhor. Eu pedia que o Senhor preparasse para mim uma casinha, irmãos, uma pecinha que seja. Eu pedia assim, Senhor, me dá uma pecinha nem que não seja rebocada, Senhor, aleluia, Jesus, mas que possa ter telhado bom, para que não venha chover mais em cima das minhas crianças, aleluia, Jesus. E ali, irmãos, era o que eu pedia. Eu falei, Senhor, também quero um banheirinho, nem que não seja rebocado, mas, Senhor, que tenha um chuveiro, para que eu possa tomar banho, Senhor, para que eu não venha mais tomar banho de canequinha, de balde, aleluia, Jesus. Ali, irmãos, era este o meu sonho tão pequeno, glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a teu santo nome, Senhor. E ali, irmãos, naquela prova, irmãos, um dia tinha chovido muito, irmãos, e ali eu pegava aquelas crianças, apanhava para cá, para lá, na cama, assim, por causa da goteira que caía em cima dos meus filhos. Oh, irmãos, aleluia, Jesus. Naquele dia, irmãos, muito provada, quando passou aquela noite, quando foi no outro dia, irmãos, o desejo grande de congregar, fui à igreja congregar, irmãos, e ali naquele dia, só Deus sabia a minha prova, glória a Deus. O Senhor mandou um irmão de fora, irmãos, para falar com a minha alma, glória a Deus, aleluia. Ali o Senhor tomou a direção da palavra e veio, glória ao teu santo nome, a palavra de Moisés, da cestinha de Moisés. Glória a Deus, na exaltação o irmão falava, aqui entrou uma alma, que a sua esperança foi embora como a cestinha de Moisés, glória a Deus. Mas hoje o Senhor traz essa esperança de volta, glória ao nome santo do Senhor. Ali a palavra falava, você crê que o Senhor está falando contigo? Grava esta palavra na tábua do teu coração, que amanhã, até meio-dia, o sol vai raiar na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Ali eu questionava com o Senhor, sabia que o Senhor estava falando comigo. Glória a Deus, eu falava, Senhor, como, Senhor? Senhor, meu esposo está desempregado, a minha casa não tem nada. Senhor, eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu não tenho bolachinha, não tenho nem um danoninho que eles me pedem, eu não tenho, Senhor, aleluia, Jesus, glória, o nome santo do Senhor. Ali, irmãos, olha a providência do Senhor, como Deus é bom,
na nossa vida, irmãos, nos limites da nossa força. Quando nós não vemos mais saída, o Senhor aparece, irmãos. Glória a Deus. Ali o Senhor confortava a minha alma, mas a minha alma estava triste, a minha alma estava sofrida, estava abatida, estava sem esperança, e o Senhor falava: eu vou trazer de volta a tua esperança. Amanhã, até meio-dia, o sol vai raiar na tua vida. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala, ela se cumpre. Irmãos, passe o tempo que passar, mas a palavra, ela se cumpre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Ali, irmãos, vim para casa naquela noite, abatida, irmãos. Aquela palavra entrou no meu coração, mas eu estava sem força, irmãos, para crer totalmente naquela palavra. Glória a Deus, mas ainda restava um pouquinho de fé, aleluia, um pouquinho de esperança, aleluia, Jesus. Ali, irmãos, vim para casa. Glória a Deus. Passou aquela noite, irmãos. Quando foi de manhã cedo, meu esposo levantou, irmãos. Amanheceu o dia, ele levantou, glória a Deus, e falou: olha, vou procurar um emprego para mim, vou procurar de novo, nem que for um terreno para mim carpir, porque eu preciso trazer alguma coisa para essas crianças. Glória a Deus. O meu esposo é muito trabalhador, irmãos, mas a porta estava fechada. Glória a Deus, aleluia. E ele foi, irmãos. Irmãos, a hora foi passando, irmãos. E eu falei para o meu esposo, quando ele foi trabalhar de manhã, falei: vai, porque o Senhor é contigo. O Senhor falou hoje, esta noite, na palavra, que o sol ia raiar na minha vida, e eu creio que o sol vai raiar na nossa vida, aleluia, Jesus. Ali ele foi, irmãos, e a hora foi passando, irmãos, e quando foi, irmãos, que já faltava umas 10 minutos para meio-dia, irmãos, eu esqueci daquela palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali, irmãos, vem vindo um caminhão, irmãos, cheio de material de construção, tijolo, areia, pedra, tudo que precisa, irmãos. Vinha vindo este caminhão, irmãos, a minha casa ficava, minhas 2 pecinhas de tábua ficavam no fundo do terreno, era cerquinha de arame, e na frente tinha aquela cerquinha de arame, irmãos, que os irmãos conhecem, que é colocado aqueles pauzinhos na cerca, assim, e a gente põe o pauzinho dentro daquele arame, assim, na entrada do portão. Glória a Deus. E ali, irmãos, aquele caminhão vinha, irmãos, e veio de marcha ré, irmãos, e ficou de travessado no meio da rua. E lá do fundo, irmãos, eu vi aquele caminhão, estava sentada assim naquela varandinha, bem humilde, a minha casinha, irmãos, e eu olhei, glória a Deus, esqueci da palavra, e eu falei: ei, não é aqui não, glória a Deus, aleluia, Jesus. Naquele momento, aquele caminhão, irmãos, veio entrando de marcha ré, de repente saiu meu esposo de dentro daquele caminhão, todo feliz, alegre, sorrindo, abriu aquela porteirinha e veio entrando com este caminhão, e eu fiquei sem entender, aleluia, Jesus. De repente foi descarregando tudo, aqueles material de construção, aleluia. Ali eu escutei uma voz dentro da minha alma, dentro do meu coração, que falou comigo: eu não falei que o sol ia raiar na tua vida? Glória ao nome santo do Senhor. Quando eu olhei, irmãos, era meio-dia, olhei no relógio, era meio-dia. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor preparou, irmãos, tudo para mim, irmãos, glória a Deus, aleluia. Irmãos, o esposo trouxe um sacolão, irmãos, o esposo trouxe bolachinha, Danone para as crianças,
costura. Glória a Deus, aleluia. Até um dinheirinho para passar a semana. Fiquei sem entender, irmãos, quando ele acabou de descarregar tudo, aleluia, eu fiquei glorificando o Senhor, e ali fui conversar com o esposo, o que aconteceu, como pode, você saiu sem dinheiro, sem emprego, sem nada, como pode, aleluia, Jesus, vi que era Deus, falei, olha, o Senhor falou bem, que o Senhor falou que meio-dia o sol ia raiar na minha vida, glória ao nome santo do Senhor. Ali o esposo foi falar, aleluia, que ele passou para num material de construção, que ali ele já tinha trabalhado, o homem gostava muito dele, era o ex-patrão dele, e ali sem pedir nada, irmãos, o Senhor já preparou tudo, tomou o coração daquele homem e falou, olha, eu estava te procurando para mim dar um serviço para você fazer, aumentar este material de construção aqui, aumentar mais um pouco, mas eu vou te fornecer vou te fornecer uns material para você fazer a tua casinha, porque eu sei que você ainda não construiu a tua casa, e aquela casa está muito feinha, perigoso cair em cima das tuas crianças, então eu vou oferecer já os material de construção para você começar a fazer tua casinha, também vou te adiantar um dinheiro, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, e ali o Senhor cumpriu a palavra, a promessa que ele fez na minha vida, irmãos, porque o sol raiou na minha vida, irmãos, aleluia, Jesus, quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, glorioso Deus, para quem tinha aquela casinha de tábua, irmãos, 2 pecinhas caindo, os pedacinhos, assim, irmãos, quem olhava do lado de fora, via pelas frepinhas da minha casinha, pelas brechinhas, já dava para ver as coisinhas, a minha casinha para o lado de dentro, de tão humilde que era, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, para quem, irmãos, tinha um sonho tão pouquinho, irmãos, o Senhor ouviu o meu clamor, aumentou a minha fé, aleluia, o sol raiou na minha vida, glória ao nome santo do Senhor, e hoje, irmãos, aleluia, Jesus, o Senhor preparou a minha casa, glória a Deus, irmãos, para quem tinha aquela casinha tão humilde, irmãos, não para me engrandecer, mas para agradecer e engrandecer o nome santo do Senhor. O Senhor preparou a minha casa, irmãos, para quem sonhava tão pouquinho, irmãos, o Senhor preparou 3 banheiros para mim, o Senhor preparou uma casa grande, irmãos, irmãos, eu só tenho que agradecer toda a morada, glória a Deus, aleluia, Jesus, então eu só tenho que agradecer o nome santo do Senhor e dizer para os irmãos, aqueles que estão com a fé tão abalada, crê somente e verás a glória de Deus. Quando o Senhor fala, faz promessa, mesmo que seja lá atrás, mesmo que seja tão distante, que o tempo já passou, a tua esperança foi embora como a cestinha de Moisés, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, o Senhor traz de volta a tua esperança, crê somente e verás a glória de Deus, assim como ele foi comigo, que trouxe a minha esperança de volta, ele vai trazer a tua esperança de volta também, aleluia, Jesus, e vai cumprir o desejo do teu coração, fica firme, não desanime, não desista, somente crê e obedeça o Senhor. Estas obras que o Senhor fez na minha vida, agradeço a Deus por tudo, porque ele é bom, maravilhoso, Deus seja louvado, amém.